Olá, tudo bem? Nós vamos hoje preencher Trial, esse planejamento estratégico de ponta a ponta do acelerador empresarial do Marcos Marx. Nós vamos colocar, indo na sequência da trial, planilha, que é análise SWOT, objetivos estratégicos, o mapa estratégico e o acompanhamento. trial, Então, nessa planilha nós vamos preencher aqui primeiro o nome da empresa. Nós vamos usar como informação uma empresa fictícia, que é a Delta Auto Center, é uma empresa de prestação de serviços automotivos, manutenção e venda de autopeças. Então, nós vamos preencher essas informações como se fosse dessa empresa. Vamos colocar aqui o nome da empresa, Delta Auto Center. trial, E agora nós vamos passar em passo a passo da planilha. Nós podemos seguir esta sequência ou podemos ir pelas abas aqui embaixo, da mesma forma. Então, o primeiro que nós vamos é para análise SWOT. De acordo com o exercício que vocês fizeram, vocês vão ver quais são as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, o que é de fator positivo, o que tem de melhor na empresa que eu vou poder colocar como força. Então, na planilha eu vou preencher aqui todos os itens. As oportunidades também, eu vou colocar localização privilegiada como exemplo, as nossas fraquezas e as nossas ameaças. Então, de acordo com o exercício que vocês fizeram, você já tem a análise SWOT preenchida. Isso vai ser um norte para vocês poderem preencher o restante da planilha. Então, nós vamos voltar aqui nessa casinha, nesse botão Home, e vamos para a próxima setinha, que é objetivos estratégicos. Aqui nós vamos colocar de acordo com as perspectivas que tem dentro do negócio, que vai ser perspectiva sempre de finanças, que nós temos listados finanças, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. Então, como que nós vamos preencher? Vamos preencher primeiro de finanças. Vou colocar um exemplo aqui para vocês, que um objetivo estratégico que tem é aumentar o faturamento. Então, pode ser que eu vou ter mais de um indicador de como aumentar o faturamento. Eu vou colocar aquilo que fizer mais sentido para o meu negócio. Nesse caso aqui, nós vamos usar como exemplo aumentar o número de serviços de manutenção. E como que eu vou saber, como que eu vou ter a fórmula do indicador? Vai ser sempre a soma da quantidade de serviços prestados. Eu vou colocar um responsável, que é um responsável pela área, uma pessoa que vai ficar designada por esse indicador. Como exemplo aqui, vou voltar. Vai ser o Henrique Silva, que ele é da área comercial. Posso colocar, ou não necessariamente eu tenho que colocar o departamento da pessoa. Então, nós vamos preencher aqui quais são as metas que eu tenho no decorrer dos próximos 5 anos. Como que esse planejamento está sendo feito. Então, eu quero que ao final de 2017 a minha meta seja 800 serviços de manutenção prestados. E eu vou aumentando essa meta de acordo com o passar do tempo e o que eu desejo para o meu negócio. Então, até 2021, eu quero que a minha meta por ano seja de 2.400 serviços. A periodicidade, eu vou colocar como que eu vou mensurar isso. Se é diário, semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual. Então, esse aqui nós vamos preencher mensalmente. Então, a cada mês eu tenho como mensurar qual foi o valor atingido. Aí nós vamos colocar uma outra perspectiva, que também é de finanças, que também pode aumentar o faturamento, que vai aumentar o faturamento, mas agora é aumentar a venda de peças. E qual que vai ser a fórmula desse indicador? É o faturamento de peças, o valor que eu vou atingir. O responsável nós vamos colocar a mesma pessoa, só que aqui o valor eu já vou colocar diferente.
Aqui eu vou preencher com o valor que eu quero alcançar no final do ano. Então, no final de 2017, eu já quero ter atingido 1.245.000. Eu vou colocar preencher de acordo com o que eu desejo para os outros anos. Trial. Faltou um 0. Aqui faltou um 0 também, vou colocar. Que ele vai crescendo de acordo com os anos. Final de 2021 eu já quero vender 3.550.000 por ano. Certo? Esse também nós vamos medir mensalmente. E nós vamos preencher todas as perspectivas. Então, aqui nós vamos colocar todas as perspectivas já preenchidas. Tanto da área de finanças, quanto para clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. Então, nós vamos voltar aqui no botão Home. E vamos para a próxima setinha, que é o mapa estratégico. Aqui, com aquele exercício que vocês fizeram de missão, visão, nós vamos preencher aqui de acordo com a missão e visão da empresa de vocês. Lá no exercício nós colocamos como a missão dessa empresa oferecer serviços de qualidade com garantia da satisfação do cliente. E a nossa visão é ser referência no setor automotivo em todo o estado. Agora, nós vamos preencher das perspectivas de finanças. Nós vamos voltar lá no objetivo estratégico. Nós podemos voltar pelo botão Home ou podemos ir pela aba aqui ao lado, que é Objetivos Estratégicos. Então, dentro de finanças, eu tenho o objetivo estratégico e o indicador. Então, eu vou pegar esses indicadores aqui, ó, no caso de finanças, e vou passar esses 4 para aquelas caixinhas que tem lá na perspectiva de finanças. Então, eu vou copiar. Esse aqui é aumentar o número de serviços. Vou lá em mapa estratégico, na primeira caixinha e colo. E eu vou repetir essa mesma ação, vou voltar e vou copiar todos eles. Aumentar a venda de peças. Vou lá em mapa estratégico e coloco do lado. Aumentar a venda de peças. E vou fazer isso em todos os objetivos, todos os indicadores, para finanças, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. Então, após preencher todos os objetivos, todos os indicadores, nós preenchemos até o último. Agora nós vamos para o desdobramento, que é o acompanhamento. Nós voltamos no botão Home e agora nós vamos para o acompanhamento. Aqui ele já puxou as informações de cada objetivo, quem é o responsável que eu coloquei, a meta e o realizado. E aqui ele vai desdobrar durante todos os meses. Então, lá no meu primeiro indicador, eu coloquei que eu quero aumentar o número de serviços de manutenção para... preciso de 800 serviços por ano. Então, ao final de 2017, o meu resultado desejado é 800 serviços. Então, eu vou preencher, né, aqui nos meses de acordo com o que eu desejo. E eu vou observar a sazonalidade da minha empresa. Se tem meses que eu vendo mais por uma promoção que eu faço, se Natal, Dia das Mães, épocas de férias, e isso vai influenciar no meu resultado. Então, eu já coloco também nesse valor. Ou se for um indicador que seja constante, como reduzir o custo fixo, eu posso colocar um indicador congelado, que ele não pode passar de tanto, aquele número vai ser o que eu vou seguir durante o ano inteiro. Então, aqui eu vou colocar como exemplo quantos serviços eu devo fazer por mês durante cada um desses meses. Vocês podem ver aqui que o resultado ficou com 80, mas é porque ainda não coloquei a condição. Esse resultado aqui tem que ser uma soma, então a soma de todos os meses tem que dar 800.
A mesma condição que eu coloco na meta, eu vou colocar também para o realizado. Então, eu vou colocar a soma na linha de cima e na linha de baixo. Ele vai fazer a mesma soma de acordo com o que eu for preenchendo os meses. Para aumentar o número de... aumentar a venda de peças, eu vou colocar a minha meta lá. Eu tinha deixado que em 2017 eu queria vender 1.245.000. Então, a meta que eu quero para esse ano, eu vou preencher qual o faturamento que eu quero ter mês a mês. Vocês podem ver aqui, ó, que o valor não está certo ainda, porque eu não coloquei a condição. Então, a condição, nesse caso aqui, também é soma. Ele já corrigiu aqui para 1.245.000. Eu vou fazer a mesma para a linha de baixo, ok? Então, reduzir o custo fixo, eu já não quero que ele seja uma soma. Eu quero que ele não passe de 30%. Então, eu vou repetir o mesmo valor de janeiro até dezembro. E a condição que eu vou usar já não vai ser de soma, então vai ser de média. Que eu vou colocar percentual, ele não vai passar de 30%. Repito, em cima e embaixo a mesma condição, certo? Agora eu vou dar um exemplo que não vai ser nem média e nem soma. Nós vamos colocar aqui implantar um mapeamento de processos dentro da empresa, ou esse aqui, ó, índice de colaboradores, percentual de implantação de sistema de gerenciamento. Então, esse percentual, se eu desejo que ele esteja finalizado até o final do ano, então quer dizer que até dezembro ele deve estar com 100%. Então, eu vou colocar aqui, de acordo com o mês, qual o percentual que eu vou querer que ele já esteja pronto. Então, até o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, por exemplo, ele já precisa estar com 41% implantado. Aí, a condição nesse aqui já não vai ser soma e nem média, e sim o último resultado apresentado nessa linha. Então, aqui eu venho e coloco o percentual, ele vai identificar que é 100%. Eu repito a mesma informação em cima e embaixo, e ele vai comparar qual que é o resultado. Então, se no mês de janeiro eu tenho 8% para atingir, e eu já consegui atingir 15%, ele vai identificar que eu já fiz 15%. E em fevereiro eu tinha que atingir 17%, eu cheguei nos 17%, ele vai sempre pegar o último resultado que tiver preenchido e vai calcular. Então, aqui nós colocamos como se já tivesse preenchido todos os meses. Nós preenchemos já todas as condições e todos os resultados como se já tivesse passado o ano inteiro. Mas vocês vão preenchendo mês a mês de acordo com o que for acontecendo. Isso aqui nós vamos conseguir visualizar nessa aba aqui ao lado, que é o painel de indicadores. Nós vamos aqui preencher. Vocês podem ver que as informações já foram importadas daquela primeira página. Então, aumentar o número de serviços de manutenção, ele vai me mostrar qual que é a unidade que eu preciso para essa. A unidade de medida, se eu vou aumentar em valor, em percentual, em quantidade ou uma outra forma de mensurar. No caso, aumentar o número de serviços de manutenção, lembra que eu tinha colocado que minha meta era 800 serviços por ano. Então, eu vou colocar como número e a orientação é quanto mais, melhor, certo? Tem índices que nós vamos calcular, por exemplo, reduzir o custo fixo, que eu vou colocar em percentual e quanto menos eu tiver, é melhor. É um índice positivo, qual seja o menor, qual menor ele seja. Então, nós vamos preencher aqui os demais, aumentar a venda de peças, vai ser em reais que eu quero mensurar, quanto mais melhor, e reduzir o índice de cheques devolvidos também é percentual, e quanto menos, melhor. Então, vocês vão ver que aqui ele vai estar preenchido. Esse, por ser percentual, eu vou selecionar também esse mesmo campo e colocar ele como percentual. Então, de acordo com que eu for mudando o mês, ele vai pegar as informações do mês vigente. Então, vamos dar o exemplo aqui do mês de fevereiro.
A minha meta era 60 e eu realizei 57 apenas. Só que o meu acumulado, eu tinha que ter feito já em janeiro e fevereiro 125. E eu só consegui atingir 117. Da mesma forma, o faturamento mensal. A minha meta de faturamento em fevereiro era 100 mil. Eu consegui fazer 115 mil. E o meu acumulado, ou seja, em janeiro e fevereiro, eu deveria fazer 220 mil. E eu fiz 250. Então, eu estou atingindo a meta. Então, todo isso aqui, o acumulado é do início do ano até esse mês selecionado. E o mensal é só o desse mês que foi selecionado. Agora, um fator importante é que deve colocar um peso para cada objetivo dentro de cada perspectiva. Então, esse número aqui, a soma desses 4 objetivos, não pode passar de 100%. Então, se eu colocar o peso 35%, 25%, 25% e 15%, esse número aqui não pode passar de 100%. Porque ele que vai calcular o meu índice de sucesso dentro da perspectiva. Então, como exemplo aqui abaixo, eu tenho apenas 2 perspectivas, 2 objetivos, desculpa. Esse peso, ele pode ser 50-50, certo? Que ele vai dar o 100% aqui. Ou ele pode ser 80-20, da melhor forma que eu quiser calcular. Ou 90-10, o que for o peso que eu imaginar que vale para isso. Porque esse número aqui, ele vai ser importante para calcular o quê? O índice de sucesso. Nós vamos voltar lá no mapa estratégico, aqui ó, nessa aba, e agora ele vai calcular o índice de sucesso. Ó. Tá vendo que aqui deu percentual de 55% até o mês de fevereiro? Só que aí aqui, ó, finanças, ele vai calcular cada um dos objetivos e o meu geral no aspecto de finanças. Clientes aqui, ele vai colocar cada um. Esses outros ainda não estão preenchidos porque nós ainda não colocamos o peso naquela parte lá do painel de indicadores. Então, nós vamos voltar no painel de indicadores e preencher de todas as unidades, de todos os objetivos em todas as perspectivas. Nós vamos agora para os gráficos. Nós temos aqui os gráficos desse objetivo, que é aumentar o serviço de manutenção. Então, em cada objetivo, eu tenho um gráfico numa aba separada. Então, eu posso visualizar o gráfico e eu vou ver todo o resultado, a minha meta, o meu realizado, a meta anual e o que eu realizei anualmente. Então, nós temos aqui um retrato de cada objetivo que foi colocado dentro de cada perspectiva. Então, aqui, ó, lembra que em finanças, o objetivo e o percentual de sucesso. Aqui vai ter o resultado de cada mês, a meta realizada e o gráfico aqui embaixo como um retrato. Então, eu posso visualizar todos os outros objetivos. Aumentar a venda de peças. Ele vai aparecer, tá? O resultado, o gráfico desse objetivo. E agora eu posso também, além dos gráficos, eu vou ter o plano de ação, que eu vou definir para cada objetivo. Então, se esse objetivo meu, que é aumentar o serviço de manutenção, eu não estou conseguindo, o que eu posso fazer? Então, eu vou definir as ações. Então, eu vou escolher aqui a periodicidade, que eu vou mensurar isso, pode ser quinzenal. A data do primeiro follow-up, então eu vou colocar para daqui 30 dias, vamos supor que hoje sendo 15 de maio, dia 30 de maio de 2017. E depois eu vou botar dia 15 de junho e 30 de junho de 2017, as datas que eu vou observar, que eu quero ter um retorno sobre isso, ou pode ser variável, eu quero 30 de maio e depois eu quero dia 30 de junho e vou acompanhar até 30 de julho. Então, eu mudo aqui para 30 de julho. Eu posso variar essa data. E eu vou colocar aqui a data que eu estou definindo, qual a ação que eu vou fazer, quem que vai ficar responsável e quando. Então, vamos dar um exemplo que eu quero aumentar o número de serviços de manutenção. Então, qual é a forma? Hoje, sendo dia 15 de maio, eu vou poder fazer... O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma ação de divulgação da minha empresa.
que vai alavancar as vendas o público que eles possam vir buscar a minha empresa. Então, eu posso fazer uma ação de marketing ou a ação que vocês acharem que é mais pertinente, botar uma pessoa responsável. Por exemplo, eu posso colocar o Henrique e o prazo que ele vai ter que finalizar isso. Então, se é uma ação que eu preciso de imediato, ele tem no máximo 10 dias. Então, até o dia 25 de maio, ele já tem que ter finalizado. E o status dela, assim que terminar, eu já posso colocar a ação, o status. Então, se ele ainda não começou, ele vai ficar em branco, ou então já está em andamento e vai preencher todas as ações. De acordo com o que eu for preenchendo aqui, se eu desenvolver uma outra ação, eu posso colocar panfletagem. Não deixa de ser uma outra ação que vocês quiserem, um disparo de e-mail. De acordo com o que eu for colocando, eu for preenchendo, ele vai contando a quantidade de ações e eu vou desenvolvendo. Quem são os responsáveis, o prazo e o status de cada ação que eu for definindo. Então, aqui eu vou conseguir acompanhar se a ação que eu estou desenvolvendo para esse objetivo ele está tendo resultado. Então, com essas informações, vocês conseguem visualizar todo o planejamento estratégico da empresa de vocês. Vou voltar aqui, que vai desde a análise SWOT, vai ver quais são as suas forças, suas fraquezas, as suas oportunidades, suas ameaças, seu objetivo estratégico, o mapa, o acompanhamento e o desdobramento desses indicadores. Trial